sem retorno. Olá Taubaté, olá Vale do Paraíba, olá você que nos acompanha pelas redes sociais, especialmente pelo nosso Facebook, TV Cidade Taubaté, pelo YouTube e também aí pelo nosso Instagram, né, que é o TV Cidade Oficial, né? Muito obrigado sempre pelo aquele carinho que você se dispõe, né, com a nossa equipe, com a nossa produção, né, e inclusive também sugerindo temáticas aqui para o nosso programa das 6. O nosso programa das 6 está começando agora, nessa terça-feira, dia 7 de maio de 2019. Hoje que é o dia do oftalmologista, aquele profissional responsável por cuidar da nossa visão, né, pela nossa acuidade visual. Olha que palavra bonita, né? Que é pela saúde dos nossos olhos, né? E a gente parabeniza todos os profissionais que atuam com carinho junto à nossa população, né? A gente sabe que principalmente a população idosa, né, sofre muito com a questão de doenças oculares como a catarata, né? E inclusive fazemos apelo ao nosso poder público, né, para que em casos como esse, né, sejam feitos mais e mais mutirões para diminuir a fila, né, das pessoas que precisam desse tratamento, né? É muito triste as pessoas não conseguirem ver as cores da vida, né? Então, se nós temos tecnologia na área de medicina, né, avançada inclusive, se tem essa possibilidade, né, a gente tem que chegar com mais rapidez às pessoas. E hoje também é o dia do silêncio, né? E a gente também usa o silêncio como forma de expressão, né? E é importante para a gente, de vez em quando, a gente parar, se aquietar e refletir, né, sobre as situações da vida. O silêncio também fala, né? E essa fala pode ser, inclusive, muitas vezes gritante, né? Dolorida. Então, a gente tem que prestar muita atenção, especialmente, né, naquelas pessoas que de uma hora para outra, né, mudam o seu comportamento, né, que tem as doenças aí ligadas à depressão, né, que a pessoa às vezes acaba se silenciando, ficando quietinha ali no canto e ninguém nota, e de repente acontece uma situação pior, né? Então hoje é o dia do silêncio, é para a gente refletir mesmo sobre isso. Eu quero aproveitar o início do nosso programa das 6 para parabenizar, né, todos os conselheiros de direito da criança e adolescente que se reuniram em mutirão, né, na parte da manhã, lá na sede do CMDCA, no Centro Cultural Taubaté, para poder fazer a avaliação, a análise, né, dos documentos que fazem parte da primeira etapa, né, do processo de seleção dos conselheiros tutelares da cidade de Taubaté. Hoje foram analisados os documentos apresentados pelos candidatos, pelos 49 candidatos, né? E amanhã deve estar saindo, inclusive, no jornal Voz do Vale, que é o diário oficial do município, né, o resultado dessa análise. E aí os candidatos, de acordo com a situação, né, podem recorrer de alguma decisão ou não, né, se todo mundo foi aprovado não precisa, mas tem 5 dias aí e depois o trâmite corre normalmente, né, e uma das próximas etapas que os candidatos ao conselho tutelar vão ter que passar por uma prova, né, uma avaliação, uma prova de múltipla escolha a respeito de assuntos ligados à criança e adolescente. E para finalizar, no dia 6 de outubro, né, você já nota na sua agenda que é importante a sua participação, isso é a construção da cidadania. Haverá aí o processo de escolha, a eleição, né, dos conselheiros tutelares. São 10 ao todo, 5 para um conselho, 5 para o outro, titulares, né, cada um tem os seus suplentes também, fazendo aí 20 conselheiros. Vai ser uma data nacional, né? Então todo o Brasil, no dia 6 de outubro, estará ocorrendo a eleição para o conselho tutelar. O conselheiro tutelar, né, que é responsável por fiscalizar, agir e atuar na proteção da criança e adolescente da nossa cidade, né? É lá que vão parar as demandas a respeito da proteção da criança e adolescente. E para a gente terminar, hoje, daqui a pouco, 19h30, aqui em Taubaté, né, o festival já começou, mas está correndo aí mais uma edição do Festival Internacional do Teatro de Sombras, né? A 6ª edição, este festival que atrai artistas não só do Brasil como do mundo todo, né?
E hoje, às 19h30, lá no Teatro Metrópole, a abertura aqui na cidade de Taubaté, estaremos recebendo o espetáculo espanhol, O Flautista de Hamelin, né? E com a companhia Oliveira Salcedo da Espanha, né? Muito bonito, dura 45 minutos, é rápido também, e importante também você poder levar toda a família, especialmente as crianças, né? Um trabalho muito bonito, organizado, desenvolvido pela companhia Quase Cinema, né? Um abraço ao Ronaldo Robles e a Silvia Godoy, né? Que trouxeram o festival para Taubaté e agora já está consolidado, né? Junto com toda a sua equipe da companhia Quase Cinema, hoje com apoio aí, inclusive aqui, ó, do PROAC, né? Que é importante, né? Os editais que são abertos pelo governo do estado ajuda a financiar a cultura aqui na nossa cidade, que você pode ir lá gratuito, chegue cedo, né? Porque é muito concorrido. Então, esses são os nossos recados. Eu agora, continuando falando de artes, estou recebendo no nosso estúdio ele que é cantor, é compositor, artista plástico, mas a gente vai deixar para falar das artes plásticas, das influências em outra oportunidade. E o Tainan Lima, né? O Tainan tem um bonito projeto, né? Voltado à área musical com uma terceira idade. Ele vai contar um pouco pra gente sobre o projeto, sobre as suas influências musicais, agora no nosso programa das 6. Tainan, boa noite, prazer em recebê-lo aqui no nosso programa. Boa noite a todos, bem-vindos. Tainan, você é um jovem, né? Tá completando aí, tá próximo dos 30 anos, né? Um pouco menos, mas já tem uma carreira musical consolidada, né? Já tem quase 2 décadas, é isso mesmo? Desde quando eu comecei a compor até agora, me trouxe oportunidades de absorver, de conhecer a música, a cultura brasileira, de conhecer a mim mesmo através da música que tem feito o que eu sou hoje, sabe? Mas faz desde os 10 anos de idade que eu componho, eu vou fazer agora 29 anos. Como que a música entrou na sua vida, Tainan? Eu ganhei o violão da minha mãe e eu morava só eu e meu pai, daí quando eu voltava da escola eu ficava em casa aprendendo música através de revistinha que custava R$1 na banca de revista. Aí quando começou a custar R$2, que ficou caro, R$2 na época, eu comecei a criar minhas próprias músicas para não deixar de tocar, não deixar de aprender, e foi assim que eu comecei a compor. Nesse momento em que o Tainan se iniciava aí enquanto cantor, enquanto compositor, né, enquanto músico, quem eram as suas influências? Quem eram os artistas que você procurava decifrar as cifras das revistinhas? As revistinhas clássicas que sempre a gente vê era a Legião Urbana na revista, né? Você passava numa banca de revista e tinha lá Legião Urbana, tinha Capital Inicial, tinha Nirvana, né? Entre outros, né? Mas eu sempre buscava mais os nacionais e depois eu fui ligando, quando teve a oportunidade de ter uma internet, né? Que chegou a internet de escada, eu fui pesquisando um pouco da raiz da música brasileira, que já foi Cartola, Pixinguinha, Noel Rosa. Eu pesquisei muito blues também, que tem muita influência na minha música. Você lembra qual foi a sua primeira composição? Né? Porque com quase 20 anos de carreira, às vezes um artista já produziu tanto, né? Que de repente fica difícil lembrar a primeira música. Mas como que ela nasceu? Então, a primeira canção que eu fiz foi com as notas de uma música que eu aprendi do Legião Urbana, né? Mas eu fiz o meu arranjo, o meu próprio arranjo, e foi para uma garota que morava na rua de casa, né? Que eu gostava dela. Foi mais a inspiração da música, mas infelizmente eu não lembro. Eu lembro de algumas canções da época, desse período que eu comecei a criar, que eu tinha 10 anos de idade. Mas a inspiração para mim sempre foi o momento que eu estava só, como ele acabou de dizer que hoje é o dia do silêncio, né? Então era esse momento que eu estava comigo mesmo, do qual eu me inspirava para refletir sobre a vida, e com os acordes do violão me puxava o sentimento que eu gostaria de transpor naquele momento junto com a música, né? E através dela. Bom, e quando foi que você começou a entender que aquilo que fazia como criança, né, como um hobby, de repente, passou a ter um significado mais profissional?
mais profissional foi através da poesia, porque eu comecei a entender que a música ela é poesia, né? E quando eu comecei a ler alguns livros que tinham em casa do meu pai, por influência dele também, que é um grande leitor, eu fui tendo essa compreensão de que a música não é só música, ela tem eu preciso saber de poesia, eu preciso saber escrever para poder criar uma música. Então, a partir do momento que eu comecei a absorver as poesias, tanto brasileiras, escritas quanto musicadas através das músicas, eu comecei a perceber o quão forte é a música na vida do ser humano, as mensagens que ela traz, o quanto ela pode influenciar através de uma melodia, através de um verso, e o quão político também pode ser uma música, quão social uma poesia pode interferir na nossa sociedade hoje, né? Então, eu acho que o divisor de águas foi quando eu compreendi que a música é feita de poesia. Acho que me marcou. Bom, a partir desse momento, desse entendimento do valor e do peso da música, né, enquanto agente ou elemento transformador de uma sociedade, você começou a atuar junto a projetos sociais, isso? Sim, sim. Mais pra frente, quando eu tive os meus 18 anos, eu trabalhava na prefeitura com artes plásticas, né? E eu tive um projeto lá que a gente fazia revitalização de escolas, de hospitais, de creches aqui no município de Taubaté. E quando eu tive 23 anos de idade, que eu fui para São Paulo, eu criei um projeto para os idosos e os asilos, que lá em São Paulo é chamado de ILPIs, Instituição de Longa Permanência para Idosos. Aí, inspirado nesses trabalhos que eu fazia aqui na prefeitura, eu criei um projeto de transformar os asilos em um aparelho cultural, né? Esses ambientes em que eles ficam demasiado com o silêncio deles ali, né? Que muitas vezes é uma aparência de abandono ou é exatamente isso. Então a gente aproximá-los da arte, da cultura, revitalizar o espaço com hortas, com plantas, com arte, pintar as paredes, decorar e chamá-los para produzir arte também, né, para sair desse mundo cotidiano deles muito, muito triste ali, para falar a verdade, do qual eu presenciei, né, nesse período. Bacana. Como que foi essa aproximação com o idoso, né? A criança, a gente sabe que muitas vezes ela tem aquela curiosidade de conhecer algo novo, de conhecer um instrumento musical. E o idoso, partindo para o lado do senso comum, né, a gente pode avaliar que ele já passou por toda a etapa da vida e às vezes já está saturado, né, de tudo que passou pela vida. Ele tem a mesma reação do que a criança quando o artista, quando você pela primeira vez chegou num ambiente em que ele estava ali, como você falou, no silêncio dele, no cantinho. O idoso ele tem a mesma reação da criança porque ele é como se ele voltasse a ser criança, né? Mas ele tem ainda outros processos fisiológicos que faz com que eles passem por um período, às vezes, de perda de memória, perda de consciência, perda de estado motor, né? Então, é ainda assim acessível, porém, acontece algo cultural que eu vi enraizado na nossa cultura, cultura humana, que eu acho que isso é mundial, apesar de eu ter conhecido a Europa e vi que aqui lá é diferente o quanto o ser humano é em estado idoso, mas ainda percebi que ainda assim existe essa cultura, que é do autoabandono e a autoexclusão social. O idoso ele chega num certo período da vida dele que ele não quer mais incomodar, ele não quer ser um incômodo, ele não quer ser algo que está dependendo dos outros. E infelizmente é um período que não importa o quão sábio ele seja, o quão filósofo ou estudado ele seja, e autônomo, infelizmente vai precisar depender de alguém. Então é esse período que a gente se deparou com essas pessoas maravilhosas de autoexclusão, entende? Isso é cultural. Então, esse projeto, no período que eu estava trabalhando com ele, que adoraria retornar a trabalhar com esse projeto, é de mudar, de transmutar essa cultura que é desse período do idoso, né?
de se distanciar da sociedade, se distanciar do ambiente social, né? E de manifestar o seu própria natureza humana e criativa, né? Ele se exclui mesmo bastante. Bom, pra gente começar, eu gostaria que você apresentasse uma canção, especialmente alguma que possa representar esse momento de conexão, né, entre o artista e o idoso que está ali dentro do projeto, que você, como você falou, você procura transformar, procura despertá-lo para a arte novamente. Ok, maravilha. Qual música vai apresentar pra gente? Sim, eu vou apresentar uma canção que, na verdade, quando trabalhamos com eles, trabalhávamos músicas dos quais eles conheciam, né? E que eles pudessem cantar, apreciar a música. Mas eu vou cantar, aproveitar esse tema de estar consigo mesmo, de estar só, pelo dia do silêncio. Uma canção de voltar a si mesmo, de ter você mesmo como um amigo, né? E buscar esse amor próprio, né? Não buscar esse amor no externo, no próximo. E se você tiver um amor com você, você vai poder compartilhar também, né? Somar com o outro. Então, é o que está essa canção. Só e ter a mim como companhia é o que eu quero aprender sempre. Ter a mim como um amigo e me convidar para passear e me consolar quando eu estiver triste. Eu preciso aprender a me amar. Eu preciso cuidar mais de mim. Hoje eu vou me arrumar, vou me perfumar, vou sorrir pra mim, eu vou dançar pra me cativar e ser feliz. Eu preciso aprender a me amar. Eu preciso cuidar mais da minha vida. Inspirador, né? De sua própria autoria, correto? Sim, sim. Como que nasceu essa música? Em que momento, onde você estava quando você escreveu ela? Essa música foi um período que eu estava vivendo em Paraty. Lá eu trabalhava como garçom, tinha um trabalho tanto quanto corrido de trabalhar com o público, mas ao mesmo tempo eu estava muito sozinho na minha vida, né? E foi depois desse período que eu estava trabalhando em São Paulo com os idosos, que estava correndo nesse projeto, eu estive esse período
de estar comigo mesmo nesse ambiente que era o litoral, era a natureza, mas era um convite para estar comigo mesmo. Então foi bem profundo para mim esse período de refletir o quanto é necessário esse amor por mim mesmo, que se eu não estar comigo mesmo, se eu não me abraçar, não cuidar de mim, não há quem cuide. Né? E é quase uma reflexão para o futuro, né? Porque nós também vamos envelhecer e podemos, de repente, estar dentro de um lar de idosos, né? E que nós temos que ter o amor próprio por nós mesmos, porque muitas vezes não vamos ter mais ninguém da família, às vezes, né? Ou alguém pode colocar a gente no asilo lá, né? E deixar nunca mais aparecer. Essa música faz muito essa reflexão, né? Passamos pela vida, às vezes o pai, né, passa a vida toda educando seu filho, que era os idosos que a gente se deparava, ele contava sobre os filhos, tudo que ele investiu no filho, e chegava um momento que nada adiantou, né? A casa, o trabalho, todo o dinheiro, e chegar num certo momento de ele tá com ele mesmo, né? E às vezes até numa situação de depender do outro. Então, eu acho que a base do nosso presente é realmente buscar essa fortaleza, essa riqueza dentro de nós, para esse futuro ou esse presente a gente estar fortalecido e tendo esse alicerce. Como que é mexer em situações delicadas, né? Como você falou, às vezes o idoso não tem nem mais memória fácil, né, de buscar até as referências musicais dentro dela, mas nesse momento que você chega com o violão junto com os amigos que também apresentam junto com você, como que é essa reação desses idosos? Já teve alguma reação assim que te surpreendeu? Teve muitas situações que surpreenderam, né? Mas a questão emotiva, a música ela toca num âmbito emocional e psicológico da pessoa, que não importa a língua da qual ela fala, não importa que às vezes ela não enxergue, e às vezes até mesmo que ela não ouça, existem vibrações da música, existem coisas que pode tocar além do físico, né, a pessoa, mas teve olhares e reações maravilhosas. Tinha uma senhora no dia que a gente estava tocando em uma ocasião em que ela não se movimentava, ela só ficava no canto dela, ela tinha paralisia em algumas partes do corpo, né? E não sei necessariamente se havia uma paralisia mental, mas quando a gente começou a tocar, ela virou a sua cabeça e ficou olhando pra gente, sabe, expressando um certo sorriso no rosto. Entende? Tinha alguns senhores batendo palmas, sorrindo e agradecendo, então isso é muito humano. Isso não é que eu estava fazendo algo, né? É a ferramenta que a arte exerce no nosso planeta e nas pessoas, de uma maneira humana. Ela sai de um plano não palpável e toca fisicamente a gente, nos faz chorar, nos faz rir. Teve alguma canção que nasceu desses momentos, dessas experiências, dentro aí de um lar, dentro de um centro de idosos? Sim, teve. Mas foi uma reflexão mais do nosso passado, porque teve alguns senhores que a gente conversou que veio de uma realidade de ancestrais e de contar histórias, porque eles adoram conversar e contar suas histórias. E eu fiz uma canção que conta do nosso antepassado quando houve a abolição da escravatura. Escravatura? Isso. Então eu fiz uma canção refletindo sobre isso, né? Porque existem muitas pessoas que estão neste momento nas periferias, né? Que descendem dessas pessoas que não tinham casas e foram, a partir desse momento, que tiveram a liberdade, mas não tinham onde ir, não tinham terras, né? E eu tive esse acesso com essas pessoas que contaram essas histórias maravilhosas e eu fui inspirado, sim, a fazer uma canção que é chamada Sinhá Sinhô. Você pode apresentá-la pra gente? Claro. Então vamos lá. Esta canção foi feita em um quilombo que se chama Quilombo do Campinho, que é localizado em Paraty. Deixa eu aproveitar aqui, eu vou mandar um abraço para o meu amigo Fábio Quilombola, Fábio Martins, que é lá do Quilombo Campinho, né? Grande cineasta, que nós tivemos o prazer de estar juntos no Rio de Janeiro, lá na Darcy Ribeiro, no nosso projeto, e participando do projeto de cinema, né? Então um abraço para o Fábio, essa canção vai para você também, Fábio.
escuridão acabou. Eu vou me embora com a aurora. A aurora. Sim, Senhor, peço paz e muito amor pela vida que ainda tem. Eu agradeço ao meu Deus. Meu Deus. Sim, Senhor, eu só peço um cobertor para me proteger do frio, na ausência do calor, pois sei que o sofrimento não acabou. A vida apenas começou, mas eu estou livre pelo mundo, onde eu quiser eu vou. Sim, Senhor, vou-me embora com meu voo. O preto velho zumbi foi quem me protegeu aqui. Por tantas preces que fizemos, enfim nosso Deus nos respondeu. Por tantas preces que fizemos, enfim nosso Deus nos respondeu. Sim, Senhor, fiquem todos com Deus. A escravidão acabou, mas a vida apenas começou. A escravidão acabou, mas a vida apenas começou. E hoje vemos que nada mudou. E hoje vemos que nada mudou. E hoje vemos que nada mudou. Realmente, qual que é o nome da música? Sim, Senhor. Uma música atualíssima, né? Como a gente está falando de reflexão, hoje vemos que nada mudou, né? Em muitos casos a gente vê que retrocedeu, né? E me chamou a atenção, inclusive, na sua canção, né? Que lembra de África. E quando a gente lembra de África, quem estudou, né? Quem procurou emergir um pouco mais, mergulhar, né? No conhecimento global, sabe que na África os idosos são a mais alta corte, no mais alto cabedal de conhecimento, né? São respeitabilíssimos, são consultados antes de qualquer decisão, né? Inclusive os idosos que detêm, né, o conhecimento musical, né, os griots, né, são eles que repassam, né, também, não só conhecimento musical, todo o conhecimento de mundo, né, para a comunidade, né? Isso é interessante, né? O que falta no nosso país, né, você que tem essa experiência saindo de Taubaté para São Paulo, Rio de Janeiro, né, Europa, o que falta para o nosso país? Ter esse entendimento, né, partindo também do princípio que o Brasil é uma população que está envelhecendo, que já estamos aí, né?
fazendo aquela guinada de país jovem, onde 70% a maioria era jovem 30 anos atrás, hoje a maioria já está indo para a terceira idade. Existe uma supervalorização do futuro que virá, das tecnologias que ainda serão criadas, dos novos ferramentas, das novas, enfim, sempre do novo. E acabamos esquecendo do que é chamado de velho, que na verdade é a nossa raiz, é o que nos compõe e nos faz o que é hoje. Então eu acho que na verdade precisamos muito mais lembrar do nosso passado e valorizar esse passado. É claro que o novo é necessário para a evolução, é necessário para que o mundo continue neste ritmo evolutivo, sempre para o melhor, mas temos sempre que lembrar nossas raízes. Eu acredito que é necessário haver este cuidado, né, com os nossos anciões, com os nossos portadores da história dos nossos passados, antepassados, né, desta cultura milagrosa que tem nos sustentado até hoje, né? Tem os grandes sábios que sabem das medicinas naturais, de remédios, que sabem orações, que sabem ter uma palavra confortadora em alguns momentos para algumas pessoas, né? E que construíram, que nos educaram, né? Mas também existe também uma rebeldia muito grande que eu estou vendo, eu sendo jovem, que eu estou neste meio e também presencio isso, uma rebeldia de que o passado, ele na verdade está retrógrado e atrasado, entende? Então, já que esteja e já que está, vamos convidá-los a estar conosco, né, nesta vanguarda, convidá-los a estar junto conosco e compreender esse nosso presente, este nosso novo, mas não deixar de esquecer o que eles foram também. Entende? Porque daqui a algum tempo também vamos ser os velhos, também vamos ser os atrasados, né? Então, para que haja essa valorização, e pensando em cultura brasileira, nós temos uma supervalorização também do que não é da nossa terra. Então eu nasci aqui, como que eu vou negar o que eu sou daqui? Eu sou da minha carne, né? Eu brotei desse chão. Então, desse chão que foi cuidado e sementes plantadas pelo meu passado. Então, vamos voltar mais para esse nosso lugar. Entende? Nós somos maravilhosos, todos nós somos maravilhosos e muito ricos culturalmente, socialmente, sim, politicamente, sim, intelectualmente, ok? Mas existe uma cultura de nos auto-sabotar. Estamos nos auto-sabotando frequentemente na nossa vida. Somos rodeados por coisas ótimas. Eu, com as minhas canções, com as minhas músicas, quem sou eu perto de alguns músicos fantásticos que está no nosso país, no nosso grande Brasil, fazendo sucesso e sendo reconhecido? Quem sou eu? Mas não é essa pergunta necessariamente que eu devo dizer, sabe? Mas sim afirmar o valor que ele tem e o valor que eu tenho também. Então, eu acho que este valor de enxergar o valor que eu tenho diante do que é belo e enxergar que eu também sou belo é a reflexão que eu levanto para enxergar o passado e ver que o passado também é belo. Mesmo com os erros e acertos, entende? Somos a composição de tudo isso, desse nosso presente. Bacana, isso me fez lembrar um vídeo do padre Fábio de Mello, né, que bomba aí na internet a respeito, né, desse futuro nosso, né, que é a velhice, né, que ele inclusive reflete que ele quer chegar à terceira idade pelo menos tendo alguém que possa colocá-lo no sol e tirá-lo do sol, colocá-lo no sol e tirá-lo do sol, né, que saiba, que tenha entendimento que ele já fez tudo que pode fazer na vida, né? Teoricamente não teria mais valor, né? Mas que conheça nele, né? Isso ele fala no vídeo, né? Que um dia ele fez algo por alguém, né? Então acho que essa reflexão vale também para a gente pensar nesse momento, né? Que a gente
país mudou de paradigma, mudou os rumos, né? Mas sozinho ninguém vai para frente, né? Se nós não construirmos coletivamente, não pensarmos em conjunto, né? A gente não muda nada. Dessas suas andanças aí pelos lares de idosos, né, pelos projetos também, né, com o seu projeto, descobriu também compositores, cantores que de repente nunca tiveram oportunidade e eles falam, vem cá, Tainá, me deixa eu pegar esse violão, me deixa eu pegar, estou vendo as fotos lá, né? Me deixa eu pegar esse pandeiro, esse tamborim, né, esse instrumento musical que você está trazendo aqui, quero mostrar para você o meu talento. Pois é, existem muitos talentos, né? Existem pessoas talentosíssimas, porque teve um período desses trabalhos dos idosos que eu quero lembrar, que a gente teve que trabalhar com população de rua, né? Essa população que também existe idosa, né? No período idoso. Então tivemos que trabalhar com essa faixa etária de idade dos idosos que tinham aonde dormir, tinham aonde morar, mas a maioria estavam nas ruas, né? Então teve alguns eventos que fizemos de sarau, de poesia, de música, de festa junina, festa julina, né? Que eles sempre se manifestavam, deixa eu fazer uma música, deixa eu criar, deixa eu participar, e eram talentosíssimos, e eles se encontravam felizes naquele momento, entregues à arte, à música, né? Naquele presente, né? Embora estejam bilhões de coisas que podia estar naquele momento atormentando eles, mas eles estavam presentes, sem a lembrança do passado, do que passou, ou do futuro. Talvez eles nem tinham onde dormir naquele dia, mas naquele presente eles estavam felizes, cantando, fazendo música. Que eu acho que é esse o papel da arte, sabe? Esse foi algum dos viés que eu encontrei, mas eu vejo pessoas maravilhosas produzindo também através da arte, e acredito que ela salva e sempre salvará. Bom, estamos conversando, gente, com o Tainan Lima, né? Ele é cantor, é compositor, é fundador do projeto Semeando Artes, né? Que procura levar a música e as outras formas de arte também para, né, os idosos, para a população de rua, e pelas fotos também, o bate-papo que nós tivemos nos bastidores, a música influenciou as suas outras atividades, né? Sim. Que eu vejo aí que tem quadros com grandes nomes também da música, né? Uhum. Como que é esse processo de transformar notas musicais, de transformar ícones em obras de arte? Pois teve um período da minha vida que eu comecei a buscar como vender a minha arte, os meus quadros, as minhas pinturas, que é algo bem difícil para quem é artista plástico, sabe o quão pouco consumida esse tipo de cultura e de arte no nosso país, né? Um quadro, uma pintura. Então eu encontrei o caminho de pintar artistas da nossa terra, né? Do nosso Brasil, e até mesmo artistas internacionais. Então, mas eu fazia o desenho em quadros, levava em ambientes musicais, que havia jazz, havia samba, música, e fazia essa pintura ao vivo, de modo que as pessoas pudessem presenciar o processo criativo do artista, e depois eu sorteava o quadro que foi produzido ao vivo, né? Então era o modo que eu consegui vender, viabilizar esse capital para mim através da minha arte. Então eu tenho um quadro que eu adoro, que é do Hermeto Pascoal, tem a Dona Ivone Lara, temos a Clara Nunes, temos o Cartola, né? E todos eles, Raul Seixas, Pixinguinha, todos eles bem representados nas minhas pinturas, que eu usei mais umas cores mais coloridas, vibrantes, né? Mas a intenção maior era trazê-los de volta, né? As luzes, né, das pessoas relembrarem. Olha o Hermeto aí, ó. Olha que coisa linda. Exatamente, esse quadro é maravilhoso. Ele foi feito no Matilha Cultural em São Paulo, enquanto estava tendo um show de jazz. Eu fazia essas apresentações, e ele foi feito ao vivo, essa pintura. Ele é um quadro de 1 por 60, ele é um quadro bem grande, e eu fazia toda a pintura ao vivo. E então era isso, convidar o artista a relembrar as pessoas a relembrar dos artistas,
que compõem a nossa cultura, e também deles presenciarem um processo criativo do artista, do pintor, né, esse processo de pintar e aquilo que era branco de repente tem pronto, e depois poder levar para casa ainda um trabalho, né? E esse é feito aqui em Taubaté, no Jardim Cultural, é o Felacut. Olha que bacana, gente. Ele também foi pintado ao vivo. É o Deco lá no Jardim, né? É, o Jardim Cultural do Deto França. Olha só. Essa pintura eu não sei se está lá ainda, mas foi maravilhoso fazer esse trabalho. Bom, tá registrado aí, né? Um registro fotográfico muito lindo, muito bacana. Bom, com toda essa experiência, com toda essa bagagem, o Tainan já tem um CD, tem um DVD à disposição da população. Não tenho. Como assim? Não. Então, eu vou contar um segredo para vocês. Eu vejo muitos amigos artistas que eu vendo eles fazendo o que eles gostam, produzindo e tendo o sucesso. E o sucesso não é ficar rico, bilionário, tá andando de helicóptero. É eles estar fazendo a arte deles, à medida do possível, tá conseguindo produzir, né, o seu trabalho de modo digno. Né? E eu vejo e eu vi que o segredo deles foi sonhar com isso. Sonhar com esse objetivo a ser alcançado. E o meu sonho sempre foi não perder a inspiração de criar. Meu sonho sempre foi ter essa inspiração de vida, de estar produzindo arte, de estar produzindo projetos, músicas, sabe? Porque no fundo, se eu não estou fazendo isso, eu me sinto muito triste, eu me sinto vazio, sabe? Isso realmente me completa. Então talvez me faltou sonhar em ter talvez um sucesso, talvez trabalhar, talvez ganhar dinheiro com a minha música, talvez, né? Então, eu acredito que falta isso, mas eu ainda estou aprendendo a sonhar. Eu ainda acredito que daqui a pouco eu posso estar com o meu CD, com minha parceria musical, ou novamente estar fazendo meus trabalhos com os idosos. Eu tenho uns trabalhos com as crianças também, alguns trabalhos engavetados para creches, né? Voltado a crianças e com pintura, artes plásticas também. Mas é isso, eu acho que as pessoas devem sempre aprender e não deixar de sonhar na vida para conquistar seus objetivos. Bom, um dos seus sonhos, né, que é o projeto Semeando Artes, de levar a arte para os idosos, parece que ia virar projeto de lei em São Paulo. Pois é. E de repente em São Paulo não virou, mas outra parte do Brasil começou a implantar esse trabalho? Conta pra gente isso. Então, de 2013 a 2016 eu comecei a fazer um trabalho social e uma luta política, né, para tornar esse meu projeto, tornar ele como um projeto de lei. Então, tem alguns departamentos dentro da Câmara Municipal de São Paulo e que ele teve que passar para ele ser aprovado. E teve uma última instância que ele foi passar que ele não teve a conclusão por conta do vereador que tinha assinado, ele não foi reeleito. Então esse projeto em São Paulo foi arquivado. Porém, ele foi pego por um vereador em 2016 do Rio Grande do Norte e esse vereador aprovou como lei esse projeto. Então temos lá no Rio Grande do Norte artistas trabalhando nesse projeto, idosos sendo beneficiados com a arte e para a arte, né? Então aconteceu isso. E quando você coloca um projeto de lei dentro de uma Câmara Municipal, ele se torna como domínio público, né? Então ele fica aberto para a população usufruir desse projeto, que para mim é um projeto de vida, porém que se ele puder estar acontecendo sem mim também e sendo concretizado, que seja. Uma boa ideia, uma proposta, né, para o nosso deputado estadual, Sérgio Victor. Já esteve aqui no nosso programa, eu sei que ele sempre acompanha a gente, se ele não acompanha, também tem os assessores que acompanham, né? O estado de São Paulo tem mais de 500 e tantos municípios e todos eles praticamente têm o lar dos idosos, né? Muitas vezes faltam aparelhos públicos voltados à arte, à cultura, e o lar dos idosos ele tem às vezes condições, né? Tem o palco, tem um espaço, né? que pode, inclusive isso poderia virar um projeto estadual, hein? Uma ideia para o deputado aí, né? De repente procura aí o nosso amigo o Tainan Lima para poder ter mais detalhes, mais informações, né? Eu acho que o projeto já chega pronto para o querido deputado
deputado apresentá-lo, né? E creio que não vai ter muita despesa, né? Porque o próprio Secretaria de Cultura do Governo do Estado já tem aí muitas e muitas ações voltadas à área de cultura que pode integrar, né? Aí a terceira idade com a área de cultura, né? E isso vale também para Taubaté, olha só, 19 vereadores aí, né? Será que alguém se habilita? Né? Como o Tainan falou, projeto de domínio público, né? Procura, né? Para a gente dar o devido valor ao autor, né? A respeito da proposta, né? Que também seria bacana, né? Estender aí não só aí para as entidades assistenciais voltadas aos idosos, né? Como de repente aí as outras entidades assistenciais, né? Acho que seria bacana aí, né? Vamos cantar pra gente? Qual que você traz pra gente agora? Eu vou mostrar uma música que reflete um pouco sobre a realidade que eu vivi em São Paulo junto com esse projeto e também na minha vida, que às vezes é feliz e triste, né? E todos temos o merecimento de ser tristes e ser felizes também, diante do momento de cada um. Dizer que estou triste, só pra você saber que a tristeza, ela existe nas pessoas que têm saúde, que não passam fome, que têm saúde, que não passam fome. Gostaria de dizer que estou feliz, só de saber que a felicidade existe nas pessoas que não têm saúde e que passam fome, que não têm saúde e que passam fome. Fazer-me de cego e surdo e fingir que não sei o que acontece no mundo e continuar me entristecendo com minhas coisas mesquinhas e esquecer das pessoas saúde, que passam fome. Ai, meu Deus do céu, que não tem saúde, que passam fome. Ai, meu Deus do céu. Eu sei que você em casa está realmente aplaudindo, né, o Tainan por trazer toda a sensibilidade, toda a experiência dele, né, vivendo aí junto ao projeto social, né, projeto que ele desenvolve com o idoso, através da música, né, retratando pra gente, a gente consegue quase que enxergar essas realidades, né, através da sua musicalidade. Agora, uma coisa que estava chamando muita atenção, e hoje inclusive encontrei com a sobrinha dela, né, um abraço à Bruna, é esse violão roxo. Eu falo porque nós temos aqui a querida professora Celinha, que ela é nossa telespectadora também na TV Cidade, né? E ela é fã do roxo, acho que é a pessoa mais roxa que tem, né? Até mais do que os corintianos roxos, né? Mas a professora Celinha é a roxinha, né? E se ela ver esse violão aí próximo, ela vai querer levá-lo embora. Onde você arrumou esse violão? Qual é a história desse violão? Porque me chama a atenção da gente. Né?
Então, esse violão está me salvando hoje para poder estar presente tocando, que o meu violão mesmo ele está quebrado. E quem me emprestou foi o meu grande amigo Matheus Gaiteiro, que é um grande músico também. Tá? E daí eu fui lá conversar com ele na casa dele, se ele podia me ajudar. E na verdade esse violão aqui, ele é uma herança da companheira dele, é da mãe da companheira dele que já faleceu. Então está aqui presente a mãe dele com a alma dela musical, presente para proporcionar essa música aí de hoje pra gente. Quer dizer que tem história também, né? Tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Eu quero saber como que foi que você foi parar na Holanda. Depois de andar por São Paulo, Paraty, vice-versa, né? Daqui para lá, de repente você foi morar na Holanda. Pois é, eu estava morando em Paraty e trabalhando como garçom e também tentei colocar o projeto Semeando Artes lá dos idosos lá na prefeitura de Paraty e tive um pouco de dificuldade, né? A dificuldade a ponto de não conseguir mesmo implantar lá, mas eu tive uma companheira que ela é holandesa e eu fui conhecer a cultura dela lá. Só que eu tinha a passagem somente de ida e volta para ir para lá. E não tinha mais nada, não tinha onde ficar, não tinha o dinheiro talvez para eu comer quando eu chegasse lá. Então todo o dinheiro, toda a base capital que eu tive foi através da música e através das minhas pinturas. Eu fiz couchsurf lá, eu fiquei na casa dos pais dessa minha companheira da época. Conseguimos uma casa que trabalhávamos para morar, essa casa que era uma fazenda lá, a gente ajudava a cuidar da fazenda, tudo, e ficava nesse espaço. Então lá, com o passar do tempo, eu fui pegando o ritmo da cidade, né, e eu tocava todos os dias na rua. Então, a partir do momento que eu estava com o meu sorriso no rosto, que eu estava realmente fazendo aquilo não porque eu estava querendo dinheiro, mas porque eu estava bem, foi quando começou a ter o retorno da rua, né? O retorno das pessoas, poucas pessoas têm essa experiência de tocar na rua, mas esses poucos sabem o quanto o desafio é grande, né? Então, enquanto eu estava tocando, eu estava sempre sorrindo, então as pessoas foram cativadas também pelo meu bem-estar, sabe? Porque no começo que eu estava lá, eu estava pressionado, com uma pressão muito grande para conseguir viabilizar esse dinheiro para eu poder me alimentar e poder me locomover na cidade. Mas o retorno, quando começou a ter o retorno, que é esse processo interno que eu tive que passar, foi bem gratificante, sabe? Lá eu consegui me locomover, tive a oportunidade de conhecer outros países além da Holanda, sabe? Então viajei bastante lá e consegui fazer uma exposição na Holanda e na França. Olha. Então, e os quadros, as minhas pinturas fez um sucesso muito grande, que eu vendi todos os meus quadros lá. Eu vendi todos os quadros que eu expus na Holanda e todos os quadros que eu expus na França. E havia um diferencial, tanto na pintura quanto na música, que é a dica que eu deixo para todos os músicos ou artistas brasileiros a conhecer os Países Baixos, que são a Holanda, ou a Europa em si. Porque o brasileiro ele tem um potencial maravilhoso na arte, sabe? Se você estiver tocando um rock and roll, sabe? Um Led Zeppelin, nos mesmos acordes que o Led Zeppelin, se você sendo brasileiro, você vai ter um diferencial, você vai ter um feeling diferente, sabe? Que faz um grande sucesso lá. Então, adoraram a minha arte, adoraram a minha música. Foi um desafio muito grande estar num país que não seja o meu, sabe? Mas teve algo que me marcou bastante quando eu retornei aqui, que é o fato de eu ter conseguido conexões humanas em um outro país, com pessoas que não falavam o mesmo idioma que o meu, e havia uma conexão verdadeira. E quando eu cheguei no meu país, com pessoas que estão falando a mesma língua, usando do mesmo tênis, usando a mesma calça jeans, olhando, às vezes, para mim de cima para baixo, com uma certa arrogância. Entende? Então, eu lidar com isso quando eu retornei foi muito difícil. Lidar com a arrogância que existe entre os brasileiros, entre uma pessoa que é da mesma classe social ou diferente que seja. Porque quando eu cheguei lá, todos olharam muito de olho a olho para mim, sabe? Teve algo bem interessante, uma história de quando eu cheguei no aeroporto de Amsterdã e eu não conseguia explicar em inglês
que eu ia me atrasar para pegar um ônibus e pegar um outro avião. E eu comecei a perguntar para muitas pessoas que estavam presentes se podiam me ajudar e tal, e perguntei para os policiais presentes. De repente veio um policial, bateu no meu ombro e perguntou se eu precisava de ajuda. E eu falei para ele, mostrei. Ele saiu de perto de mim, chamou uma outra policial, que essa policial, como se fosse a Polícia Federal de lá. Eles me acompanharam, fizeram o trajeto todo dentro do aeroporto para me ajudar. E a policial com um sorriso no rosto. E eu falei, nossa, que bom que você está sorrindo, né? Lá no Brasil é diferente. As pessoas que trabalham lá nessa área, que eu acho que é muito um estresse muito grande, tudo, até mesmo as pessoas sorrirem uma para as outras lá, às vezes é um pouco delicado, né? E eu agradeci muito para ela, mas sempre essa policial com um sorriso no rosto, né? Para ali solidária para tentar me ajudar. Pra gente terminar, e antes de você tocar a última música pra gente, é uma pergunta que me chamou a atenção, né? Você falou que lá na Europa, lá na Holanda, você conseguiu sobreviver de música, né? No Brasil, o compositor, o cantor, consegue sobreviver com a música? Só com a música? Só com a música, tem umas pessoas talentosíssimas, eu conheço pessoas maravilhosas que estão vivendo da música, mas é uma trajetória. É um desafio muito grande, viver da composição, viver da sua própria arte, como músico, como artista no Brasil, está sendo um desafio cada vez maior, sabe? Mas é o que eu disse naquele momento, é sonho, sabe? Essas pessoas que eu vejo vivendo da sua arte, elas sonharam muito, sabe? E eu só tenho os meus parabéns para dar para elas, sabe? E que elas possam olhar nos olhos de outros artistas e repassar seu aprendizado e passar, olha, eu aprendi isso, isso, isso. Ensine as outras pessoas também a ter esse sucesso na vida, que seja fazendo o que for na sua vida, mas esse incentivo, essa troca de como vocês chegaram lá, é muito valioso para quem está apenas começando. Então, pra gente terminar, temos aí 3 minutinhos. O que você vai apresentar pra gente? Uma reflexão sobre o início da vida. A primeira coisa que eu fiz quando cheguei neste mundo, eu chorei, mas continuei vivendo, querendo ser feliz, querendo ser feliz a cada passo. Nenhum sonho era fácil e a cada tombo ia dormir pra esquecer. E quando aprendia, entendia que ganho pra perder, me perco pra existir. Mas entendia que ganho pra perder, me perco pra existir. Mas nem por isso irei me esquecer de todas as frases lindas que ouvi do meu coração, de todas as frases lindas que ouvi do meu coração. O amor que existe, que me faz existir, ele resiste mesmo quando penso em desistir. Ai, o amor que existe, que me faz existir, ele resiste mesmo quando penso em desistir. De todas as frases lindas que eu vi do meu coração, de todas as frases lindas que eu vi do meu coração, mas continuarei vivendo, querendo ser feliz, querendo ser feliz.
mas está na hora da gente encerrar o nosso programa. Vou fazer o que a gente? Está na hora, a programação precisa continuar. Quero agradecer ao Tainan Lima Obrigado. por Muito apresentar obrigado. esse belíssimo trabalho para a gente. E gostaria que você deixasse o telefone de contato para quem quiser conhecer mais sobre o projeto e também contratá-lo, né? Porque está fazendo um show por aí, tá? Maravilha. Então vamos lá. Vocês podem me encontrar na minha página do Facebook, que se chama Tainan Lima. Me contatar pelo e-mail vivonoarte@gmail.com e pelo telefone 12 991 291 979. Maravilha? Agradeço muito a todos, uma ótima noite. E como diz a música do Tainan, continuaremos vivendo, querendo ser felizes, né? Então, a gente, por isso que a gente também, enquanto TV Cidade, existimos para fazer um programa diferente, uma televisão diferente para você, sempre mostrando os nossos valores culturais e sociais da nossa cidade. Agradecendo ao nosso querido Jefinho na técnica e toda a nossa produção, o Daniel, a Claudinha, o Jonathan, o Caio, né, em companhia limitada. Parabéns, inclusive, ao Jonathan, aniversário dele hoje, né? A gente aproveita e agradece a você pela audiência. Amanhã estamos novamente ao vivo aqui no programa das 6. Stop.